Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Gente, sabe do que eu quero falar hoje? Não, né? Se eu não falar, vocês nunca vão ficar sabendo. Eu quero falar de fé. Fé. A fé é uma coisa muito engraçada, né? Engraçada no sentido de que a gente nunca sabe a nossa própria fé, que grau tem. Tá meio confuso. Não tô conseguindo. Eu sei o que eu quero falar, mas a minha fala não acompanha meu cérebro. Meu cérebro é muito rápido. Novamente, cada um tem a sua definição de fé. Fé é crer no invisível. Fé é crer que já aconteceu o que você está pedindo, o que você deseja que aconteça. Fé é continuar perseverando, acreditando que vai acontecer o seu pedido, mesmo quando começa a acontecer tudo ao contrário do que você pediu. Então, olhando por esse aspecto, eu sou a pessoa que tem a maior fé do planeta Terra, sem nenhuma modéstia. Eu sou umbandista e eu sou espírita desde os meus 20 anos. Outro tempo, outra época, outros conceitos, tudo era outro. Mas eu perseverei. Eu nunca me afastei. Eu nunca abandonei de lado, eu nunca fui para outra religião. Sempre, sempre, sempre espiritualista e umbandista. Durante um pequeno espaço de tempo, eu até exerci um pouco algumas coisas do candomblé. Mas, apesar de serem religiões afro-irmãs, tem muitas diferenças e o candomblé, para mim, mostrou-se muito pesado. Não por sentido ruim, pesado, simplesmente pesado, entendeu? Certas coisas, certos rituais, certas regras, eu percebi que não eram para mim. E eu acho que quando você está exercendo sua fé em qualquer religião que seja, você tem que seguir ao pé da letra. Se você tem dúvida, se você não consegue, pede perdão, agradece o que teve de bom, perdoa o que teve de ruim e se afasta. Foi o que eu fiz. A Umbanda sempre predominou na minha vida. Então a Umbanda, o que é? É uma religião afro, aonde tem os médiuns, tem uma mãe ou um pai de santo, que é a pessoa que é o cabeça ou a cabeça do centro espírita, né, do terreiro. E esses médiuns que obedecem a essa mãe de santo, seguem seus ensinamentos e suas regras, eles incorporam entidades das mais diversas. Essas entidades são espíritos que foram encarnados como nós e optaram, porque tem o livre-arbítrio aqui e tem o livre-arbítrio lá, após o desencarne. Optaram por retornar, se utilizar de aparelhos para se comunicar com as pessoas, e ao se comunicarem com as pessoas, elas tentam ajudar as pessoas. Então as pessoas, o que nós umbandistas chamamos de assistência, as pessoas vão lá para assistir, participar do culto, que nós chamamos gira, e conversar com essas entidades, que têm uma visão maior do que a nossa, para que as entidades possam dar bons conselhos, para que as pessoas atinjam os objetivos que elas estão precisando. Seja na área da saúde, do trabalho, financeira, familiar, amorosa, o que for. Mas assim, como foram encarnados como nós, existem os mais e os menos desenvolvidos. Os que incorporam é com permissão não só de Deus, como da mãe de santo da casa. Né? No meu caso, eu tenho uma mãe de santo. Então, eles têm luz. Mas muitas vezes, como eles querem muito nos ajudar, a gente vai lá e pede algo que não deveria pedir. Eles até ajudam. Mas o retorno vem para a gente, acima de tudo, e para eles também.
E assim gera aprendizado, que certas coisas não se pede, não se faz. Eu tenho muita fé, porque eu já fui testemunha viva de coisas que aconteceram em relação à minha saúde, que eu posso qualificar de milagres, ok? Constatados por médicos encarnados e por uma vez por uma dentista. Então, mas assim, o meu principal objetivo, o meu único pedido, que eu estou frequentando a Umbanda há 5 anos, estou pedindo a mesma coisa, uma única coisa, ainda não aconteceu. Mas sabe o que eles me deram? A paciência e os meios para esperar que aconteça. Eu acho que a maioria das pessoas, as que não são muito da religião, que vão mais para pedir, que estão começando, que não tem aquela fé, entendeu? Que não tem o conhecimento cultural. Essas pessoas, quando não conseguem as suas coisas, que elas querem muito de imediato, como todo ser humano, né? Nós somos imediatistas, elas desistem. E aí saem, umas simplesmente saem, outras saem e ficam falando mal, que aquilo tudo é bobagem, que não acontece nada. Então é por isso que eu me classifico de uma pessoa de muita fé. Porque mesmo não tendo nenhum resultado prático do que eu estou pedindo, eu tenho tido apoio, eu tenho tido meios e recursos para sobreviver até que aconteça, eu tenho tido amparo emocional, eu tenho tido amparo físico, eu tenho sido amparado pela espiritualidade. Eu sinto, eu sei, eu tenho provas disso. Então, gente, tenham fé. Sejam vocês católicos, sejam vocês evangélicos, protestantes, umbandistas, candomblecistas, kardecistas, não importa. Tenham fé e perseverem. Perseverem. Perseverar é a fórmula mágica que vai acontecer. Se a espiritualidade falar com você, de que forma seja, numa incorporação, num pensamento, numa intuição, no coração, num sonho, se ela falar que vai acontecer, é porque vai acontecer. Depende também de duas coisas, mas é que eu particularmente, até indo contra um pouco algumas pessoas da Umbanda, até a Mãe de Santo não concorda muito comigo, mas depende também do seu merecimento e depende de você crer piamente que o tempo da espiritualidade é um e o nosso é outro. Eu sei que aqui no nosso tempo as coisas são complicadas. As contas chegam, a saúde às vezes precisa de urgência, a família precisa de soluções, os amores precisam ficar estáveis, e a gente acha que não vai dar tempo, mas eles sabem de tudo. E eu repito para todo mundo, sempre, tudo é força. Tudo é força. Anjos, santos, orixás, entidades, tudo é força. Mas poder, só Deus. Então Deus, através do poder dele, dá força a esses seres da espiritualidade, que são envoltos em um grande mistério que nós só vamos descobrir quando fizermos a passagem. Apesar de muitas vezes a gente ter provas aqui, como eu já tive. Mas ainda não sei como é, não sei o que acontece. Mas eu simplesmente creio. Então creiam. Creiam na fé de vocês. Não tenham uma fé bamba, não tenham uma fé bamba. Não tenham uma fé oca. Não tenham uma fé fraca, anêmica. Tenham uma fé com F maiúsculo. Mesmo que tudo esteja dando errado. Tudo esteja andando ao contrário. Mas tenha fé. Fé. Aqui. Fé. Essa é uma guia de Oxalá que me protege. E não estou indo naquela coisa que a Bíblia fala, não idolatrar ídolos ou objetos. Não é isso. Todas as religiões têm objetos de fé, que só reforçam, entendeu? Ajudam o nosso cérebro racional a aceitar mais
este crer no invisível. Católica tem terço, evangélico tem um livro chamado Bíblia, escrito por humanos, os umbandistas têm as guias, enfim, cada um tem, sabe? Os budistas têm a imagem de Buda. Não importa, a gente tem que crer, depositar em alguns objetos um símbolo de força, um símbolo de proteção. É esse o meu recado de hoje. Eu estou vendo um mundo de pessoas sem fé, eu estou vendo um mundo de pessoas querendo coisas absurdas, querendo milagres para benefício próprio, sem pensar no próximo. Eu estou vendo famílias se perdendo, amores inseguros na sua grande maioria. Eu estou vendo muita coisa que eu não gostaria de estar vendo. Às vezes eu fico perguntando se é o fim dos tempos ou não. Já perguntei por que Deus permite, mas Ele permite porque Ele é Deus, Ele dá liberdade aos filhos. Ele só protege, mas Ele não obriga a nada. Então muitas vezes somos nós que criamos os nossos problemas. Então, gente, creiam. Creiam, creiam, creiam que acontece. E para cooperar, para acontecer, tratem bem o próximo. Não precisa amar, beijar, fazer nada. Tratem bem o próximo. Cuidem-se, o corpo é o templo divino, é uma máquina perfeita e sagrada. Tenham prazeres, Deus se satisfaz do nosso prazer, desde que dentro de limites, né? Não vai, vou cheirar cocaína, me dá prazer. Não. Você está invadindo um templo divino com uma porcaria. Não é por aí. Entendeu? Não sintam culpa de terem prazer. Tá? Como Chico Xavier disse, Deus nos deu os sentidos para serem aproveitados. O paladar, para sentir o sabor de uma boa comida, o olfato, para sentir aromas maravilhosos de perfumes de flores, a audição para uma boa música, a visão para ver tudo de bonito, de lindo que ele criou, e o sentido sexual também, para ter prazer. Então nada é errado, desde que não prejudique uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, e desde que seja de livre e espontânea vontade para todos os envolvidos. Antes de terminar, eu quero agradecer. Teve um seguidor que doou R$10 para ajudar a pessoa necessitada. E eu quero agradecer profundamente. Eu não vou citar nomes para não expor, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver. Quero agradecer muito, muito. Uma pessoa que eu tenha tocado o coração já me deixa muito feliz. Porque 700 e alguma coisa de seguidores, só um doou. Um. Né? Mas eu vou continuar pedindo. Sabe? R$1, R$2, R$5, o que vocês puderem e quiserem, mas doem. Ajudar uma pessoa que precisa é uma bênção. Volta muito mais para vocês. Vou deixar o Pix na descrição desse vídeo. Bem, o que mais? Acho que é só. Antes que perguntem, Clodovil tinha muita fé. Ele não tinha religião. Não era católico, não era espírita, não era evangélico, não era nada. Mas ele tinha uma fé em Deus, que ele chamava de universo, e tudo ele colocava na mão de Deus. E a vida dele foi um exemplo de que Deus o abençoou, né? Porque ele escapou de poucas e boas, e no fim das contas, sempre se dava bem. Ok, queridos? O verão de Ubatuba continua fervendo, a cidade lotada, e eu aqui, correndo atrás, implorando ao universo que resolva uma situação para mim. E eu lhe dou a minha palavra a todos vocês. Quando resolver, eu venho aqui e conto. Eu exponho tudo. Agora, até por motivos legais, eu não posso expor. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Continuem me seguindo. Curtam o vídeo, não custa.
E captem seguidores, por favor. E façam a caridade no Pix. R$1, gente. R$1 que seja. Amo vocês. Até o próximo.